Olá, um grande abraço para todos. 9 de novembro, festa da dedicação da Basílica do Latrão, primeira igreja de Roma. É considerada a mãe de todas as igrejas e todas as dioceses. A Basílica do Latrão é a catedral da diocese de Roma e não o Vaticano, como muitos podem pensar. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Amigos e amigas, a festa de hoje, dedicação da Basílica do Latrão, nos remete à origem da Igreja Católica, à origem do cristianismo, de modo especial a organização eclesiástica que nós temos desde a antiguidade, sobretudo nos moldes do Império Romano. Mais do que celebrar uma igreja em si, uma casa de templo, um templo de pedras, melhor dizendo, uma casa de pedras, quer-se configurar a celebração de toda uma edificação espiritual, de toda uma construção de comunhão e de unidade presente no mundo inteiro, que é a nossa igreja. Nós temos culturas diferentes, nós temos ritos diferentes, mas nós temos uma comunhão profunda, cujo elo maior é o próprio Cristo e o seu representante aqui na Terra, hoje o Papa Francisco, um pastor tão dedicado, tão zeloso e tão servidor. O Espírito Santo demonstra mais uma vez a sua ação na história da Igreja ao nos presentear com um Papa do quilate do Papa atual, que tem se preocupado com a dignidade humana, com a paz, com a justiça social e, sobretudo, com o cuidado com a casa comum, que é o meio ambiente. Nós estamos assistindo agora a seca no Rio Solimões, no Rio Negro, no Rio Amazonas, rios que eram considerados perenes. O Acre afundado numa seca terrível, o estado do Amazonas também. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, com enchentes, com chuvas exageradas, com vendavais. O sol cada vez mais causticante. É o troco que a natureza vai dando a quem fez dela apenas tocos. É o troco que a natureza vai ofertando, porque ela é um ser vivo, precisa do seu lugar. E o Papa Francisco, como um grande profeta da vida, da esperança, do congraçamento entre os povos, ele tem levantado essa bandeira através da Laudato Si, e agora, nesses últimos tempos, Laudato Deo. Então é necessário que nós ouçamos bem o Papa Francisco. O Evangelho nos remete justamente ao templo do Espírito Santo, que é a pessoa. Quando Jesus vai dizer que destruí este templo e em 3 dias eu reconstruirei, estava se referindo ao templo do seu corpo.
Ter uma igreja templo para rezarmos bonita é muito importante, mas de nada adianta ter uma igreja bonita, ornada até de ouro, se nosso interior está destituído do ornamento da fé, da esperança e do respeito ao ser humano em todas as circunstâncias. Vamos pedir a Deus, pois, que nos dê a graça de compreender a nossa missão de cristãos e de cristãs e que a festa da dedicação do Latrão nos ajude a construir comunhão com o Papa Francisco. Rezemos por todas as pessoas que estão enfermas. Primeiro rezemos pelo nosso Papa hoje, de modo especial. Depois rezemos também por todas as pessoas. Quero rezar hoje por Claudineide, por